Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade. Cartas de Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a apresentação desta nossa 11ª lição, que traz o título A Busca pelo Discernimento Espiritual, te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Isto é muito importante para nós. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar na aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana, nós estamos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 11, como eu disse, é a busca pelo discernimento espiritual. E tem o texto base em 2 Coríntios, nos capítulos 5 e 6. E nós estaremos lendo apenas os versículos de 1 ao 7 do capítulo 5 dessa carta, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para a introdução desta lição. E o texto diz-nos assim: Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Bem, irmãos, a lição de hoje vai dar destaque ao discernimento. E para entendermos melhor sobre o tema, é bom que entendamos também que discernir é perceber claramente algo com todas as suas diferenças e detalhes. Discernir é distinguir, é diferenciar, é discriminar para ter uma ação correta quanto a alguma coisa, para tecer um juízo de valor. Discernir é compreender o conceito, a situação, e assim ter a devida maturidade para perceber e entender a completude de um fato ou de um tema, ou sobre alguma coisa. Resumindo, discernir é ter conhecimento profundo sobre algo para saber decidir aí melhor em razão daquilo que se passou a conhecer. O discernimento espiritual, por sua vez, significa ter a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado, o verdadeiro e o falso na área espiritual. Dentro deste contexto, que foi apresentado sobre o discernimento, a gente pode pensar assim a pessoa que tem o discernimento espiritual, ele sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. O discernimento espiritual é um dom de Deus.
Desta forma, após o apóstolo Paulo, ao abordar o tema da tribulação, no qual ele leva aí até as últimas consequências, de acordo com 2 Coríntios 5, de 1 a 10, apontando que, diante desta realidade, o crente ele deve sempre reagir com fé diante de toda aquela questão. Nos 10 primeiros versículos do capítulo 5, Paulo ele continua a sua argumentação, falando acerca de seus sofrimentos e das consolações do Senhor, para com ele e para com todo aquele que tem fé. Logo após, o apóstolo ele passa a explicar o contraste entre a vida terrena, que é mortal e é limitada, e a vida imortal, que é eterna e espiritual. Sua preferência é clara, mas isso não o priva de ensinar que é necessário sermos agradáveis ao Senhor, quer presentes neste corpo e nesta vida, quer ausentes na vida eterna. No capítulo 6, então, Paulo ele vai tratar da questão da imoralidade, com todo o seu antagonismo em relação àqueles que decidiram ter uma vida reta na presença de Deus. Paulo, então, ele destaca que, assim, o cristão verdadeiro, ele sabe que a morte não é o fim de tudo. Ele vive pela fé e sonha com o céu, e que Deus está nos preparando para essa vida celestial e nos deu o Espírito Santo como esta garantia. Por isso, o crente ele não pode reagir com blasfêmia ou incredulidade diante da tribulação. Paulo ainda acrescenta que é necessário coragem e que esta coragem ela é produzida pela fé dentro do coração do cristão. No capítulo 5, tanto no versículo 6 quanto no versículo 8, o apóstolo Paulo ele pediu àqueles irmãos de Corinto que eles confiassem em Deus, que tivessem um bom ânimo. Com isso, o apóstolo ele coloca inclusive para nós hoje o desafio de enfrentar as lutas e não recuar um passo sequer. As lutas da vida não deveriam ser motivos para nos afastar de Deus. Pelo contrário, deveriam nos aproximar ainda mais do seu grande amor. Paulo, ele tinha uma segurança absoluta acerca das revelações doutrinárias que havia recebido. E por isso, ele começa o texto dizendo: porque sabemos. Não se tratava de experiência pessoal, nem de testemunho humano, nem de intuição. Era o conhecimento que a revelação divina havia produzido no seu coração. Ao falar da morte e da ressurreição, Paulo não se baseava em conceitos humanistas nem filosóficos, mas na revelação divina dada a ele. A certeza do lar eterno era tão real que os sofrimentos e as ameaças de morte não o intimidavam. Pelo contrário, davam-lhe ainda mais força para proclamar essa mesma verdade aos crentes. Nesses versículos, algumas expressões revelam a distinção que Paulo faz entre o temporário e o eterno, o terrestre e o celestial, o corruptível e o incorruptível, o transitório e aquele que é permanente. O corpo atual é como uma tenda, um tabernáculo, onde cada um de nós vive neste mundo. Esta tenda será desfeita por um edifício permanente e melhor e que nos dará o Senhor. Agora, nós gememos, como fala no versículo 2, deste corpo terrenal, porque nós desejamos que o celestial o revista.
A palavra gememos no versículo 4 indica dor e desconforto, mas também significa anseio por algo melhor. A doutrina bíblica evidencia que nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade e que anelamos, nós desejamos por esta transformação. 1 Coríntios 15, de 42 a 52, assim nos relata. A garantia de que isto se efetivará no futuro, mediante a ressurreição ou o arrebatamento da igreja, é o Espírito Santo e a sua presença em nós. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que tem o título O Ponto de Vista Divino. O Ponto de Vista Divino. Neste tópico, poderemos conscientizar-nos de que o ministério da reconciliação consiste na proclamação da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Poderemos também compreender que a grande motivação do ministério de Paulo era o amor de Cristo. E, por fim, sabemos que o amor de Cristo nos constrange e nos transforma. Paulo, ele começa a afirmar que ele teme ao Senhor e persuade os homens conforme destaca 2 Coríntios 5, no versículo 11, que nos diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Bem, irmãos, Paulo, ele inicia o texto destacando o temor do Senhor como um modo de convencer as pessoas acerca da fé recebida. Na verdade, as duas grandes motivações paulinas para o cumprimento do ministério são o temor a Deus, como fala no versículo 11, e o seu amor a Cristo, como no versículo 14. No versículo 11, o temor do Senhor é destacado pelo apóstolo aí, visto que no Antigo Testamento esta atitude caracterizava aqueles que procuravam andar de modo sábio, como podemos verificar em Provérbios 1, 7, a saber que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Então essa atitude evitavam aí que os homens, uma prática do mal, como bem retrata Jó no versículo 28, no capítulo 28, no versículo 28. Como também podemos conferir em Provérbios 16, 6, que diz que é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que a prata. Persuadir os homens por causa do temor a Deus não significa intimidá-los, mas convencê-los através da mensagem do Evangelho. Isso tem que ser manifesto. O termo manifesto, ou em outras traduções na Bíblia, é representado como cabalmente, é uma maneira de dizer completamente ou irrestritamente algo. No apóstolo Paulo, não havia um só espaço no seu corpo, na sua cabeça, na sua mente ou no seu coração que não fosse conhecido por Deus. Uma pergunta que precisamos fazer então é sobre as consequências desse conhecimento cabal sobre a vida do crente. Se Deus me conhece completamente, não preciso e nem tenho como esconder nada dele. Ele é o único que vê todos os meus atos e ainda todos os meus pensamentos. Ele me vê quando eu estou sozinho, quando acho que não tem ninguém me vendo, quando penso
que posso fazer algo de errado, pois ninguém saberá. Se Deus me conhece completamente, Ele é o único que me conhece de verdade. Se uso máscaras para esconder quem realmente eu sou para as outras pessoas, diante de Deus, não existe isso. Eu estou nu. Fingimento diante dele não adianta. Se Deus me conhece completamente, Ele conhece os meus problemas e como resolvê-los. Sendo assim, somente Ele sabe o que é melhor para mim. O melhor dos médicos não precisa de exames para ver dentro do paciente. Ele sabe o que é melhor para mim e conhece as minhas doenças, os meus vícios, as minhas fraquezas e também as minhas fortalezas. Paulo, ele havia acabado de falar da esperança que sustenta o seu ministério, levando também a persuadir a todas as pessoas acerca da verdade de que Cristo é o Senhor. E vale a pena ser o seu ministro, como diz no versículo 11. Nessa oportunidade, Paulo, ele não está defendendo a sua autocomendação, né? Ou recomendação ali ele se fazendo, mas procurando advertir os crentes fiéis a não permitirem que seus opositores o convençam. Ele não tinha a presunção de louvar a si mesmo. No entanto, ele fornecia argumentos para que os coríntios se gloriassem em seu testemunho, como fala no versículo 12. Acerca do versículo 13, as explicações são muitas até. Podemos referir-se também à conversão de Paulo ou das suas experiências espirituais. O que importa aqui é que todos os atos do apóstolo Paulo eram realizados por amor a Cristo. Assim, se Deus, ele me conhece completamente, ele não me julga pela aparência, pois somente ele sabe as reais causas de todos os meus atos. Deus, ele olha o coração e não vê como o homem vê, de acordo com 1 Samuel 16:7. Essa passagem também indica que os caminhos de Deus realmente são os nossos caminhos, ou deveriam ser. Exatamente por isso, quem resolve segui-lo é tido como louco e ignorante. Afinal, os valores são invertidos. Aquilo que é divertido para o mundo não é para Deus. Aquilo que é forte para o mundo não é para Deus. Aquilo que é belo para o mundo não é para Deus. Aquilo que é permanente para o mundo não é para Deus. Aquilo que é importante para o mundo não é importante para Deus. Se de repente nações muito fortes e poderosas nos invadissem e recebêssemos a responsabilidade de dirigir um esforço de libertação, possivelmente começaríamos tentando conseguir o apoio dos outros países da mesma situação, ou então de outros em condições melhores. Esse apoio viria através de armas, homens, que nos ajudariam na batalha pela nossa independência contra os adversários muito mais fortes. Mas não é assim que Deus age. Quando os midianitas, por exemplo, como nós estudamos no passado, e os amalequitas, eles se uniram para oprimir os hebreus, conforme Juízes 6:7, Deus chamou um homem tímido que se escondia entre as rochas, e o seu nome era Gideão, para que finalmente ele acreditasse em sua vocação, no seu chamado. Ele testou Deus várias vezes, como nós estudamos em lições passadas, por meio de episódios que ficou conhecidos como Alã Gideão. Este homem, ele convocou o povo para a guerra. 32 mil homens, como nós estudamos aqui. Então, ele formou um exército. Mas quando Deus decidiu testar esse grupo,
Após duas provas, vocês lembram, né? Gideão viu o seu exército ir reduzindo a apenas 300 homens, homens combatentes. Em situações como essa, lutar da maneira convencional não seria eficaz. Teria que ser do jeito de Deus. Os soldados de Gideão, por exemplo, tocaram as trombetas, quebraram os vasos, né? E seguraram as tochas, que foram colocados no topo ali daquela colina. Não foi necessário um golpe sequer, pois o próprio adversário, eles se mataram. E nós vemos isso na história de Israel. A Bíblia, se a gente for, assim, folheá-la, ela está recheada de histórias como essas, que nos mostram que Deus age de maneira incompreensível aos olhos humanos. A principal delas, no entanto, está registrada nos evangelhos. Deus enviou o seu filho para nascer numa estrebaria e morrer numa cruz. O plano de Deus é verdadeiramente insensato aos olhos humanos, é loucura para os homens. A palavra de Paulo serve como advertência àqueles que prestam mais atenção às aparências do que no coração. As coisas antigas que desaparecem são as antigas maneiras de enxergar as outras pessoas. Quando alguém é salvo de forma genuína, não vê mais as pessoas como antes. Agora, só enxerga dois tipos de pessoa: as salvas e as perdidas. Ama e deseja ter uma comunhão com as primeiras. Ama e quer compartilhar a salvação com as demais pessoas. Paulo se refere à crítica dos adversários que imaginavam ou que estavam acusando a ele de loucura. Realmente, perante o mundo, os cristãos são considerados loucos. Afinal, nossa fé é absurda dentro dos padrões racionais do mundo. Nesse sentido, quem não quiser ser chamado de louco não pode ser cristão. Os versículos 17 e 18, eles enumeram uma série de verbos que descrevem a ação de Deus em relação à humanidade. Ele nos reconciliou consigo mesmo, deu aos cristãos ministérios da reconciliação, reconciliou o mundo por meio de Cristo. Não imputou aos seres humanos as suas transgressões e confiou aos cristãos a pregação da reconciliação através de Jesus. É importante destacar que toda a iniciativa da reconciliação é de Deus. Ele não apenas providencia o caminho da reconciliação, mas também lidera o convite para que isso aconteça por meio dos seus ministros. Ser reconciliado com Deus é sair do estado de inimizade e se tornar alguém amado. Dessa maneira, chegamos ao segundo tópico da nossa lição e que traz o título Comunhão e Amor Fraterno. Comunhão e Amor Fraterno. Neste tópico, nós veremos a figura do líder servidor. Este é um indivíduo que, na moderna administração, é visto como um modelo ideal de liderança, pois em vez de chefiar friamente, ele serve aos liderados de modo que começa a constranger essas pessoas a trabalhar em prol do bem coletivo. Dessa forma, temos como objetivo, neste tópico, conscientizarmos de que o líder servidor não age egoisticamente, antes serve ao povo de Deus com espírito voluntário. Devemos compreender que este ensinamento que o líder na Igreja de Cristo
precisa estar pronto para enfrentar as dificuldades inerentes ao seu ministério. Assim, Paulo começa a nos ensinar. E, por fim, também podemos identificar quais são as armas de ataque e defesa de um líder servidor. A organização dos capítulos da Bíblia, eles não somente das epístolas de Paulo, mas muitas vezes não obedece à estrutura lógica dos versículos. Os 2 primeiros versículos do capítulo 6 são um complemento do capítulo 5, quando Paulo ele usa o plural, e nós cooperando também com ele, referindo-se aí ao Senhor Jesus, que realizou a obra, essa obra expiatória, que o Pai assim o fez, né? Se fez pecado por nós, a fim de pagar a dívida da humanidade, reconciliando-nos com o Criador. Ao tomar conhecida aí essa obra da redenção, Paulo ele afirma que nós estamos cooperando com Jesus Cristo. Deus não depende de ninguém para fazer o que precisa ser feito, mas ele deseja uma relação de comunhão e serviço em conjunto com o homem, para que este tenha aí o privilégio de participar do ministério da reconciliação. É um privilégio para nós. Paulo ele aprendeu com Jesus que o serviço é a postura ideal para quem deseja liderar, pois o mestre, ele mesmo disse que não tinha vindo ao mundo para ser servido, mas para servir, como diz Mateus 20, do versículo 26 ao 28. O apóstolo, ele dedicou a sua vida e personificou a sua liderança como um líder servidor. Ele procurou imitar o mestre em tudo, servindo apenas aos interesses da Igreja de Cristo. Paulo ele sabia ser terno quando fazia necessário, especialmente depois do desgaste aí causado pela primeira carta aos Coríntios. Ele interrompe a sua defesa apostólica apelando com veemência ao afeto mútuo que deve ter aí nutrido aí entre um pai e seus filhos. As expressões empregadas pelo apóstolo no versículo 11, nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado, denota aí que os seus atos e palavras são a expressão verdadeira do seu sentimento para com os coríntios. Isso, entretanto, não significa que ele estava arrefecido a sua postura para com os falsos mestres. Paulo dá exemplo da reconciliação, após ter expressado o seu desejo de reatar os laços estreitos para com aquela igreja. Paulo, que já havia exposto aí as motivações do seu ministério, ele esperava que fosse também compreendido e amado fraternalmente em Cristo por aquelas pessoas. Ele declara que o seu coração tem sido alargado para amar a todos os crentes e que ele e também os seus companheiros não têm limites nem restrições para amar a todos daquela igreja. Paulo ele demonstra o seu afeto e espera ser correspondido. Paulo ele percebeu que o afeto dos coríntios era limitado. Não havia espaço para que eles verdadeiramente amassem seus ministros. No versículo 13, ele dá ênfase ao verbo dilatar, o mesmo que alargar. Ao utilizar este imperativo, Paulo ele insiste com os coríntios que, de igual forma, dilatem ou alarguem os seus corações, a fim de que recebam o amor que estava no coração do apóstolo. Desta forma, o apóstolo Paulo ele visava acabar com os pensamentos negativos a seu respeito. Após tratar da reconciliação divina, inclusive, com a humanidade, Paulo ele relembra o perigo da imoralidade na igreja de Corinto. Ele abordou extensivamente
esse assunto em sua primeira carta, como nós já estudamos. E ele retorna esta questão do relacionamento dos crentes com os incrédulos, da comunhão da igreja com a sociedade. Ou como Paulo, ele coloca que a harmonia entre Cristo e o maligno, isso pode acontecer. Ou que união há entre os crentes e o incrédulo, como fala em 2 Coríntios 6:15. Apesar de Paulo haver expressado o seu sentimento de afeto e amor pelos coríntios, era preciso corrigir alguns problemas de ordem espiritual. Assim, ele interrompe o assunto discutido anteriormente e assume um tom mais grave na discussão. O perigo que ameaçava a fé, a questão do jugo desigual. Ele usa, inclusive, uma linguagem objetiva para falar de uma relação que não podia existir na vida de um crente. Tal relação é denominada de jugo desigual, que é uma alusão à proibição que ela verotestamentária de se lavrar a terra com dois animais diferentes, sendo um mais forte que o outro, como diz Deuteronômio 22:10. Isso para mostrar que haver separação, né, entre a luz e as trevas, justiça e iniquidade, templo de Deus e templo aos ídolos. Assim como a água e o óleo não se misturam, a comunhão dos santos com os infiéis equivale a um jugo desigual. No versículo 16, ele declara que não há um consenso entre Deus e os ídolos, pois se cada crente é templo de Deus, do Deus vivo, não pode haver em seu interior imundícies que profanem a vida cristã. A grande lição que Paulo quer que os coríntios eles aprendam é que a cultura do mundo exterior é extremamente pagã, não deve interferir na vida dos cristãos. Assim, devemos abstermos de todo tipo de relacionamento que nos leve a transgredir a nossa fé ante ao paganismo. Evitemos, pois, relacionamentos pessoais, matrimoniais e outros que nos induzam a abandonar a fé e pureza da nossa vida espiritual. Qual o correto relacionamento do cristão com o não crente? Assim podemos perguntar. O apelo de Paulo para os cristãos lá de Corinto era não se colocar sob um jugo desigual com o incrédulo. Não é um incentivo à discriminação social. Numa sociedade, as circunstâncias nos levam a comunicarmos com os mais variados tipos de pessoas. Todavia, não devemos praticar jamais as obras dos ímpios e inimigos da fé, pois se as ações dos crentes elas devem influenciar as pessoas de fora e não ao contrário, sermos influenciados. A pureza espiritual no trato com o descrente, o objetivo é evitar a contaminação da carne e também do espírito. Essa expressão, envolvendo carne e espírito, não se refere a duas categorias de pecados aí, mas a contaminação da pessoa como um todo, física e espiritualmente, como diz em 1 Tessalonicenses 5:23. A palavra traduzida do texto como maligno e belial, nessa passagem, está inserida naquela discussão também sobre a pureza ética. Nas tradições de Israel, especialmente as encontradas nos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, Belial é o nome dado ao chefe dos demônios, Satanás. O termo Belial aparece 27 vezes no Antigo Testamento. E apenas aqui no Novo Testamento nós não devemos ver aí nele muito mais do que outras maneiras de se referir ao mesmo ser. A questão subjacente à relação do cristão
com os ídolos, que não tem significado algum para nós, mas cujo culto pagão pode ser influenciado por figuras demoníacas. Essa expressão funciona mais como uma cláusula retórica para enfatizar que o crente ele deve ter cuidado para que os seus relacionamentos significativos sejam com pessoas que compartilhem o mesmo senhorio de Jesus. Apesar de as relações entre Paulo e a igreja de Corinto ter sido extremamente estremecida até a sua fé, né? A paciência de Paulo, e contribuíram também que houvesse uma restauração depois entre os dois. Assim, após a operação do Espírito Santo na vida da igreja, Paulo ele pôde então dizer: regozijo-me de tudo o que está acontecendo com vós. E assim, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta nossa 11ª edição da revista Palavra e Vida, que hoje estamos juntos aqui estudando. A mensagem da reconciliação não prega o juízo, mas o perdão do Senhor. Ela é objetiva e suprema, pois consiste em saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Dessa maneira, Deus, por intermédio da obra de justiça que seu Filho Jesus Cristo realizou no Calvário, concedeu ao pecador uma anistia total. A Escritura, ela usa a figura da morte e ressurreição para falar da salvação. O homem sem Cristo está morto, é um cadáver. Ele está morto em delitos e seus pecados, segundo a carta aos Efésios 2:1. Como o morto é frio, não se comunica, não ouve, não se relaciona com Deus, as pessoas sem Cristo se acham vivas. Ao contrário disso, elas não estão mortas, elas estão livres para ter um relacionamento com Deus e expressar esse relacionamento. Todos nós andamos assim, até que Deus nos salvou através de Cristo. Como Cristo foi ressuscitado por Deus, nós também fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Recebemos uma vida nova, eterna e perfeita, que continuará no lar celestial, mas que já se manifesta aqui. Por isso, é impossível que um desses mortos ressuscite e continue a viver como um morto. Não é possível um vivo imitar um morto ou continuar comportando-se como tal. A vida plena não pode ficar oculta. Mesmo tendo enfrentado a reprovação apostólica através dos atos rebeldes praticados por opositores ao seu ministério lá em Corinto, Paulo ele se sentia consolado, porque ao reprovar tal atitude, produziu arrependimento e bem-estar em todos. Paulo aprendeu com Jesus que o serviço é a postura ideal para quem deseja liderar na vida eclesiástica, pois o mestre, ele mesmo disse que não tinha vindo ao mundo para ser servido, mas para servir. E neste caminhar, chegamos ao nosso momento para pensar e agir com 3 indagações. A primeira delas, a história de Eliseu e seu servo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, apresenta aí cercado pelo exército sírio. Seu servo fica desesperado ao ver a casa cercada pelos inimigos. Diante disso, Eliseu ele pede que Deus abra os olhos do seu servo para que ele veja também o exército celestial ao redor. É este o tipo de discernimento espiritual que Paulo quer ensinar aos crentes através de sua carta. Você já orou pedindo para que Deus
abra os seus olhos. A segunda questão é como as ideias bíblicas de morte espiritual e vida espiritual podem nos ajudar a compreender o mundo ao nosso redor. Olha, irmão, se olharmos o mundo através do olhar espiritual, como o apóstolo Paulo assim o fez, veremos que ele está em constante ebulição. O contexto de hoje não difere muito aí do contexto em que Paulo vivia na igreja de Corinto. O mundo hoje condena a retidão e acha normal as práticas que são condenadas por Deus em sua palavra. Desta forma, aquilo que está relatado lá em Josué 24:15 é direcional para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor em meio a este mundo tão conturbado. Como disse Josué ao seu povo: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Dizia Josué então: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que não pode ocorrer, amados irmãos e amigos, é estar na igreja e servindo a dois senhores. A terceira questão: ser sábio diante do mundo não é a mesma coisa que ser sábio diante de Deus? Não é. A busca do crente é por um tipo de sabedoria que transcende aos livros universitários. Como podemos desenvolver isso, essa sabedoria em nossa vida? Bem, irmãos, o cristão, ele deve se comunicar com todas as pessoas, independentemente de suas crenças. O que não deve ser praticado pelo cristão são as mesmas obras dos ímpios. Conforme nós aprendemos aqui no estudo desta lição, a lição de hoje, a relação que não deve existir na vida de um crente é o jugo desigual. A cultura do mundo exterior, extremamente pagã, não deve interferir na vida do crente. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Na próxima semana, estaremos estudando a lição de número 12, com o título Reconciliação e Oferta. Reconciliação e Oferta. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?